Fala pessoal, tudo bem com vocês? De novo, hein, Ramon? De novo, um empate, um mau resultado na conta do técnico do Corinthians. O Ramon Dias mexeu muito mal, não conseguiu encontrar soluções e o Corinthians ficou apenas no empate com o Racing, decisão lá para a Argentina. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos tentar se animar, vamos tentar levantar a moral aí, porque olha que loucura. Que loucura, o Corinthians das Copas hoje me lembrou o time do Brasileiro. Esqueçam aquela história de evolução que a gente falava aqui. Olha, o Corinthians contratou, fez uma boa janela, o técnico Ramon Dias soube o que fazer com essas peças, tudo isso lá atrás, tá? A gente falava. Isso é muito difícil, né? Às vezes, com reforços, muitos técnicos se atrapalham. O Corinthians numa constante evolução, questão de tempo. Vai chegar bem nas Copas e vai escapar e permanecer na Série A. Eu já não sei mais. Eu não quero aqui ser fatalista, porque o Corinthians, de novo, tem uma tabela possível, eu uso esse termo, possível no Campeonato Brasileiro. Dá para ganhar do Cuiabá, dá para ganhar dos jogos em casa contra Vasco, Bahia, Cruzeiro, dá para beliscar, quem sabe, um empate com o Palmeiras. E olha que o jogo é na Neoquímica Arena, então, teoricamente, o Corinthians, por ser um clássico, teria a obrigação de vencer. Mas vamos lá, né? Vamos encarar a realidade de um time que está disputando o título e outro que está na zona do rebaixamento. Então, dá para pelo menos empatar o jogo contra o arquirrival? Não dá? Outros jogos em casa, não dá para fazer o resultado? Dá. Uma tabela possível. O grande problema nisso tudo? O próprio Corinthians. Como teremos expectativa ou esperança de que esse Corinthians vai conseguir fazer os resultados? O jogo de hoje, gente, na Sul-Americana, num momento em que o Corinthians estava muito bem, estava muito positivo. O Corinthians vem de uma eliminação, de uma classificação, na verdade, né, eliminando o Fortaleza, um dos grandes times da temporada no futebol brasileiro, amassando o Fortaleza em 2 jogos. O Corinthians vem de uma sequência nas Copas até chegar no jogo contra o Flamengo bem interessante, chega até uma semifinal, mesmo com todas as dificuldades que encarou no Brasileiro. Então, quando a gente chega na semifinal de uma Copa Sul-Americana contra o Racing da Argentina, que não é essas coisas, tá? Há relatos aí de que eles jogaram uma Copa do Mundo, fizeram o melhor jogo do ano. Curioso, né? Curioso, porque as equipes costumam fazer o melhor jogo delas diante do Corinthians do Ramon. É curioso pra gente anotar no caderninho. Mas esse Racing não é nenhum bicho-papão. Corinthians jogando em casa, podendo estar a 3 jogos de uma conquista internacional, um título inédito, classificado para a Libertadores do ano que vem e para a Copa do Brasil. O jogo de hoje, essa classificação, esse momento que o Ramon Dias está vivendo no Corinthians, torna-se, sim, ferro e fogo, tudo ou nada. O Corinthians pode simplesmente perder tudo nos próximos dias, como pode ter uma esperança renovada e pode ter muitas coisas no ano que vem. Está no fio da navalha, está na hora decisiva. E na hora decisiva, você não pode errar. Esse é o grande detalhe desse vídeo. Você não pode errar na hora decisiva. Ramon, quando eu mais preciso de você, é aí que você tem que entrar. Um técnico com a tua experiência, com a tua rodagem, com a tua competência, por que não dizer assim, não pode falhar justamente nessa hora, quando o torcedor mais precisa do técnico. Quando o técnico tem uma adversidade na sua frente, ele precisa encontrar soluções. Ele precisa ter repertório. Ele precisa fazer muitas vezes aquilo que não é difícil, aquilo que todos estão enxergando. E aí, nós estamos diante de um recorte recente em que o Ramon errou contra o Inter, Campeonato Brasileiro, errou contra o Flamengo, Copa do Brasil, e errou contra o Racing, Sul-Americana. Ele conseguiu errar nas 3 competições nos últimos dias, em 3 jogos, em 4 jogos distintos. Errar bizonhamente. Rifar a classificação na Copa do Brasil, rifou a classificação hoje na Sul-Americana, que ainda pode ser conseguida, mas ele rifou e está rifando alguns pontos preciosos também no Brasileiro. Beleza, vem de vitória contra o Atlético Paranaense, mas antes disso aquele empate contra o Inter de uma forma inexplicável. Agora vai precisar ganhar do Cuiabá. E vejam só, cansou todo o time agora nesse jogo contra o Racing. Mas tudo bem, vamos lá. Eu entendi a força máxima. Não entendi o esquema. E nem o Rodrigo Garro. Gente, o Corinthians, por isso que eu palpitei que o Coronado fosse ser titular. O Corinthians publicou fotos do Coronado o dia inteiro. Foi para quê? Para agradar o jogador? Que, se sabe, nos bastidores está inconformado aí por não receber mais oportunidades. Eu, por exemplo, não acho que o Coronado tenha que ser titular todos os jogos, mas em alguns ele pode ser, né, gente? Até porque você vem de um jogo
de um confronto na Sul-Americana contra o Fortaleza em que o Coronado é o cara do time. Então, pô, se o Garro tá tendo sequência, o Garro é o camisa 10 e ele vem errando nos últimos jogos, ele vem jogando mal, mas ele é um jogador que se tem esperança, por quê? Por quê? Você tem a possibilidade de fazer a troca, cara, descansa o Garro. Ele tinha até esse argumento. Garro, pô, o Garro correu e cansou contra o Flamengo no domingo. Deixa o Garro em casa para segunda-feira. Bota ele alguns minutinhos, como ele vinha fazendo nas Copas. Vocês vão lembrar, o Garro não jogava as Copas. O Garro jogava o Brasileiro. E o Garro entrava às vezes nos minutos depois. Olha que bacana você ter um Coronado começando e um Garro, de repente, para entrar no segundo tempo, caso precise. O Ramon não fez nada disso. O Ramon rifou de novo a escalação. Botou todo mundo, cansou todo mundo e deixou o Coronado lá para o final. Que até nem entrou bem. Fez uma ou outra jogada e tal, mas esperava mais. Só que aí é sacanagem também. Porque aí o Coronado entra, faltando alguns minutos, com um tapinha nas costas, dizendo o seguinte: vai lá, resolve agora. Quando o time está pressionado, a torcida está pressionando, a perna de todo mundo está pesada, o gramado estava impraticável, e aí o Coronado tem que entrar e tem que resolver? Isso vale para outros também, tá? Tô citando aqui o exemplo do Coronado. Que injustiça, cara. Não é dessa forma que ele vai conseguir gerir o grupo. O Corinthians se valeu também de 2 sistemas ao longo de todas as Copas. Ou 3 zagueiros ou 3 volantes. Contra o Fortaleza, por exemplo, 3 volantes e um meia na ponta do losango. No caso foi o Coronado. Ele abandonou completamente esse sistema. Mas vejam só. Além disso, ele entrou até com 3 volantes. Porque ele entra com Martínez, Charles e o Carrilho. Que não é um volante, mas é um meio-campista, que joga mais recuado e que está numa função muito interessante, joga demais, acho que tem algumas boas notícias desse jogo, e se tem uma delas é a capacidade individual desse jogador, do peruano André Carrilho. O Memphis também acho que fez uma partida muito boa, a melhor dele talvez, apesar das circunstâncias, acho que está se soltando cada vez mais. O Yuri Alberto fez aquilo que lhe cabe, está muito bem, é o artilheiro do time, fez 2 gols, ele conseguiu fazer a sua parte. Também trata-se de uma boa notícia. E paramos por aí. Ele colocou Martínez, Charles, Carrilho e Garro, com o Memphis e o Yuri lá na frente. Só que ele perde o José Martínez lesionado no primeiro tempo. O jogo já está 1-1. Depois de uma falha bizonha do Kaká, do André Ramalho, que não chega, e do Hugo adiantado, o Sousa faz 1-0, com 6 minutos de jogo. O pior cenário possível. Mas uma desatenção, um bate-cabeça, o Hugo lá no meio da área, o André não espera que o cara vá encobrir, o Kaká dá uma pichotada para trás. O Corinthians entregou um gol para o Racing, que foi competente e aproveitou. 6 minutos, 1-0 para o Racing. Mas beleza. O Corinthians teve forças para empatar, nos pés do Memphis especialmente, que faz uma jogada individual, tirando 3 marcadores, puxando toda a marcação para ele e lançando o Yuri Alberto, que teve mais competência ainda para tirar do goleiro, tirar o peso da bola por cobertura e fazer um golaço, e ali devolvendo o Corinthians para o jogo. O Yuri faz mais ainda. Ele coloca o Yuri... coloca o Corinthians na frente num petardo na entrada da área. Olha só que legal, dá para chutar no futebol. Você sabia disso? Dá para chutar ainda mais com o gramado molhado, com a bola pesada. Pois o Yuri soube disso, fez isso, o Arias nem viu a bola, né? Ele foi no canto, cara, um chute muito forte, e o Corinthians faz o 2-1. Mas o Ramon já tinha feito a troca nesse momento. Tava 1-1. E aí o argumento do Ramon, provavelmente, é do tipo assim, eu quis ganhar o jogo. E provavelmente também com a vaia que ele tomou no domingo contra o Flamengo, do tipo assim, poxa, o Flamengo tá com 1 a menos, você tá em casa precisando ganhar o jogo, e você não muda, você não vai para cima, você não tira um volante, você não bota mais um atacante. Ele ficou com aquilo. Só que aí ele resolve fazer isso no momento errado. Porque tá 1-1, beleza. Ele perde um volante. O Charles pode fazer a primeira função, mas o Carrilho e o Garro, eles vão desguarnecer o setor. Era meio óbvio isso. E ele coloca um atacante. Ele coloca o Romero, que já não tinha jogado nada contra o Flamengo. Então ele coloca o Romero pela direita, deixa o Yuri pela esquerda, né, com o Memphis centralizado, o Garro solto, o Charles uma barata tonta e o Carrilho tentando correr por todo mundo ali no meio-campo. O Racing mandou no meio-campo do Corinthians. E aí vem o segundo tempo e ele mantém o sistema. E eu pensei, ai meu Deus do céu, Dom Ramon, pelo amor de Deus, até que o Racing faz o gol.
E o gol do Racing? O gol do Racing é uma pérola. Porque assim, o Garro toma uma caneta, mas beleza, no círculo central do gramado, né? Não é legal, o Garro realmente vem fazendo jogos muito ruins, mas assim, vamos lá, né? O glorioso Martirena, o ala pela direita, ele atravessou o campo. Ele dá uma caneta no Garro, ele avança, faz um tabelamento, recebe de volta e chuta no canto do Hugo. Reparem que o Charles está na marcação do Martirena. E aí o Charles, ele faz algo que um juvenil não faria. Ele marcou a bola. O Martirena toca a bola para o jogador que ele vai fazer o tabelamento e o Charles vai no cara. Aí o cara devolve para o Martirena e o Martirena está livre. E chuta completamente sem marcação. O Charles foi feito de bobinho no lance. O André Ramalho sai para dar o bote, o cara chega antes dele, dá o passe, sai o André Ramalho da defesa, o Charles não está mais na marcação, o cara está na entrada da área e chuta no canto. André Ramalho, o que aconteceu com você, André Ramalho? Eu posso imaginar. O André Ramalho, ele é um jogador que funcionaria muito bem de primeiro volante, né? E fez vários jogos no Corinthians, antes até da chegada do José Martínez, com esse zagueiro, um terceiro zagueiro, saindo e armando o jogo. Mas olha como é tranquilo você fazer isso quando você tem dois na sobra. Agora, quando ele está numa linha de 4, ele sai muito à caça e deixa os espaços. Não pode. E eu estou sentindo que o André muitas vezes se segura para fazer isso e trava o André como zagueiro dentro da sua principal virtude, que é justamente a sua saída de bola. O André está travado. Ele não está jogando mais nada perto do que ele já jogou. Pode ser o desgaste da temporada, ele vem de uma temporada europeia, os caras emendam, chegam no final, os caras já estão cansados. Pode ser, mas tem essa questão tática também. O André Ramalho numa linha de 3 gigantesco. Quando botou a linha de 4, ele se atrapalhou. Então, mas, gente, o técnico não vê isso. O técnico está no dia a dia, o técnico que trabalha com eles. Não pode a gente aqui estar vendo isso e o treinador não, né? Tá bem. 2-2. Beleza, era cedo ainda. Ok, o Ramon mexeu mal, porque ele tira o Martínez e bota um atacante, abre o meio, o Racing vai lá e empata. Aí o que ele faz? Alex Santana, vem cá. Breno Bidon, como diria minha mãe, porta arrombada, tranca de ferro, né? Aí ele toma a atitude só depois que ele toma o gol. Ele tinha tantas opções, e aí esse é o detalhe. O Ramon não tem mais desculpa, gente. Não tem mais desculpa. Ele tem reforços. E se tem um setor reforçado, é o setor do meio-campo. Ele tem muitas opções. Ele poderia ter feito várias coisas ontem. Ele podia recuar o Charles para a primeira, ele podia botar o Bidon antes, ele podia botar o Coronado mais cedo, ele podia botar o Alex Santana, ele podia fazer muita coisa. Muita coisa. Ele não fez. E aí ele só faz depois de tomar o gol. Ele poderia ter botado o Félix Torres, recompondo na terceira função, aí sobe o André Ramalho para começar a construir o jogo e se tornar quase esse primeiro homem ao lado do Charles. O Charles cansou, estava zonzo, estava mal no jogo, beleza, tira, bota o Bidon e o Alex Santana. Aí você tem André Ramalho, né, subindo ali como um terceiro zagueiro, porque se o Corinthians fosse pressionar, o André podia sair. Se o Corinthians fosse ser atacado, baixava numa linha de 5, simples. E aí ele podia ter botado o Mateuzinho, como ele botou, porque o Fagner também é outro que, né, não consegue entregar, e espetasse os alas. Ele teria 3 zagueiros, ele teria 2 volantes, ele teria alas abertos e ele teria o trio ofensivo como ele queria, o Garro, Memphis e Yuri, ou então Coronado. No momento em que ficou muito claro e evidente que ele fez a cagada de tirar o Martínez e colocar o Romero, na verdade, o ideal ali era tirar o Romero, que não estava jogando absolutamente nada, e matar no peito e dizer assim, Romero, me desculpe, isso não é legal fazer com o jogador, mas eu errei, e eu preciso corrigir esse erro. Então, vem você e eu vou devolver um volante pro jogo. Mas ele não fez isso. E correu risco. E com isso o Racing empatou. Aí, no segundo tempo, com essas entradas que eu falei para vocês, Mateuzinho do Fagner, Coronado, Bidon, Alex Santana, foi assim, gente, um Deus nos acuda, porque o Corinthians foi muito desorganizado, o Corinthians foi pressionado, o Corinthians foi afobado, nada deu certo,
Teve uma ou outra chance criada, o Coronado cortando pra dentro, lançou, o Yuri, ao invés de cabecear pro gol, tentou dar uma assistência, o Romero perdeu um gol inacreditável, inacreditável. O Memphis fez uma jogada espetacular pela esquerda, que ele dribla todo mundo e tira, e chapa, ela passa isso aqui do ângulo. Ele tentou algumas outras possibilidades também. E foi só. Mas assim, erros de passe. Passe daqui e ali, em que a bola sai para a lateral. Jogadas em que o jogador saía jogando, arrancava um pouquinho e perdia a bola. Um gramado ruim, é verdade, tal, mas assim, cara, o que pesou a perna dos jogadores nesse jogo? E aí eu não sei se tem a ver com a pressão, se a eliminação para o Flamengo ela foi muito sentida, se eles estão vendo que o treinador está pressionado, se o momento do brasileiro ele se transferiu para as Copas, se os caras estão cansados e aí a comissão técnica não geriu bem essa questão, porque os caras cansaram agora e tem jogo segunda-feira decisivo. O Corinthians fez uma epopeia, ganhou de 5-2 do Atlético Paranaense, saiu da zona do rebaixamento, na mesma rodada voltou. Isso abate. Então o Corinthians está na areia movediça, está correndo na esteira, não sai do lugar. Então eu não sei se os caras estão abatidos por conta disso. O fato é, o treinador, naquilo que lhe cabe, foi mal de novo. Foi mal de novo. E agora tem que ir lá para a Argentina, fazer uma guerra com os caras, lá no El Cilindro, em Avejaneda, lá é terrível para poder se classificar. Seja empatando de novo para os pênaltis, conquistando uma vitória, não está proibido disso acontecer, mas assim, vamos olhar para trás, para os últimos jogos, o que o Corinthians fez, o que o Corinthians do Ramon tem feito. Só se atrapalhado. Esqueçam aquela evolução. O momento já não é dos melhores, e isso me preocupa olhando para o Campeonato Brasileiro. Que jogo para esquecer ou para lembrar e não fazer de novo. Só que os jogos em que o Ramon tem errado, ele tem se repetido. E aí isso é muito, mas muito preocupante. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, hein? Tchau! Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.